os tipos de momentos ideais para a sua execução e também entender as particularidades e variações da técnica de corte. Qual é o tipo de flor de uma pitaia? Tem uma flor? Mateus? Solitária. Pode ser uma flor única ou flor solitária, mas, por exemplo, no caso do pêssego, é uma flor única, mas não é uma flor solitária, já está agrupado. Entende? Por uma estrutura, eu vou ter uma única cor. Tá? Bom, hábito reprodutivo da videira. Quem faz a polinização da pitaia? Geralmente morcegos ou pessoas. Não, basicamente morcegos. No lugar que você tiver pitaia, o ideal é que você tenha uma colônia de morcegos, senão você vai ter que ir lá e pincelar por fora. Só que hoje já tem variedades que são autocompatíveis, que é aquela coleção que o Jackson está fazendo ali, ou seja, não precisam da polinização cruzada, mas basicamente são morcegos. Mas a polinização cruzada não introduz características organolépticas interessantes ao fruto? Quem responde por ele? Ele falou que a polinização ele traz benefícios para organolépticas para o fruto. Verdade ou mentira? Pode ser, porque uma variedade tem características diferentes. Mas o fruto vai ter características também. Da mãe, exatamente. A única coisa que pode interferir no tamanho do fruto e no número de sementes, mas não nas características organolépticas ou estruturais do fruto. Quem dá as estruturas é a planta mãe. O pai não serve para nada. Só a mãe. A não ser que eu vou pegar a semente desse cruzamento e vou começar a selecionar os indivíduos. Aí sim, tudo bem, faz todo sentido. Ok? Bom, nós tínhamos visto aqui espécies que apresentam inflorescências, flores solitárias, flores agrupadas, gemas férteis apicais, gemas férteis axilares, gemas mistas e gemas caulinares. Qual o tipo de hábito reprodutivo do pessegueiro? São flores agrupadas, mas tem uma única estrutura. É uma gema simples, mas tem as flores agrupadas. Então vejamos alguns exemplos. A mangueira, a videira, abacaxi, no caso de inflorescências. A gente já viu, são as mesmas flores que eu mostrei para você. O caquizeiro, maracujazeiro, pitado, flores solitárias. Cerejeira, macieira e guia. Aqui tinha uma dúvida, deixa eu ver se eu conheço. Isso estava no tomate macieira. Era uma moça, acho que eram 2 mulheres e um homem. De maçã. Mas foram tantas turmas. Não estou vendo a moça. Tá? No caso da macieira, nós temos tanto gemas mistas quanto gemas simples. Quando a gente fala da floração, é uma inflorescência, não deixa de ser uma flora agrupada. Porque no dia, vocês estavam na discussão se era uma gema simples ou uma gema mista. Tá? O que conforma a umbela, que é o conjunto de flores mais as folhas, é uma gema mista. Mas também pode ter apenas plantações de gemas vegetativas. Ok? Só para relembrar, vamos ver se não esteja aqui. No caso da macieira, no caso da lima, nós temos alguns exemplos já agrupados com também apicais, então esses vão aparecer na mangueira. Nós vimos o caso do caquizeiro, onde nós temos as gemas mistas ou apicais, no ramo do último surto de crescimento, porém, no surto de crescimento do ano, a localização das flores solitárias está adaptada. Isso aqui dá uma na cabeça, então só para lembrar um pouco da aula anterior. No caso do pessegueiro e da ameixa, nós temos gemas férteis axilares, no caso do araçá. Ele está fazendo a 459, 471, já conhecendo de araçá, acho que já tem até alguns estudos. Os passarinhos deixarem alguma coisa para conseguir experimentar isso. No caso de gemas mistas, nós vamos lá na aula prática, de ver também o caso do caquizeiro. Que outra planta ou espécie tem flores mistas, gemas mistas, perdão? Macieira, muito bem. Que outra? Tem gemas mistas. A videira que a gente viu lá com mais frequência, pelo menos no tomate. Vai ter bastante dessa terra. E no caso reprodutivo caulinar, nós temos água de cabelo, cacau, jato e outros. E só para exemplificar algumas importâncias. Bom,
Alguém sabe para que serve a poda? Sim, não, mais ou menos. Para a distribuição de hormônios, para formar a planta, que outra coisa? Distribuição de fotoassimilados, muito bem. Que outra coisa? Incidência solar, tanto para as gemas quanto os frutos e as folhas. Não necessariamente resistência a frio. Resistência a frio já é uma questão genética. Não tem nada a ver com a poda. A não ser que, ou pergunto, a não ser que eu esteja numa região que tem índice de geada e eu tenha que derrubar as folhas, eventualmente para evitar congelamento. Só nesse caso. Mas proteção de fato para baixas temperaturas é um fator genético. Tá? Que outra coisa? Facilidade para o manejo. Facilidade para o manejo, para a colheita. Também um aumento de frutos, atendendo o balanço dos frutos. Ok? Oi? Induzir a frutificação, que é um tipo de poda que nós vamos ver hoje, que é a poda de frutificação, mais voltada para o raleio, ou até mesmo a poda seca, onde nós eliminamos material que já foi produtivo, para que a planta entre no novo ciclo produtivo. Ok? Então a poda é uma prática cultural de plantas frutíferas que permite regular a capacidade vegetativa e reprodutiva das plantas. Fácil. Uma técnica na qual eu vou regular tanto a parte vegetativa e a parte reprodutiva. Outra pergunta, será que eu posso abrir mão da poda? Falei assim, esse ano eu não vou podar. Posso fazer isso? Pode, se quiser tomar prejuízo. Se você quiser, qual o impacto disso? Vai produzir menos. Vai produzir menos. E que outra coisa? Se eu estiver trabalhando com uma espécie que tem um crescimento rápido, vigoroso, se eu não podar um ano, o que vai acontecer no segundo? Você vai ter que corrigir. Eu perdi o controle do pomar. Se eu não podar um ano, eu corro risco, por exemplo, no caso da videira, do maracujá, de plantas que têm um crescimento muito rápido, eu perder o controle do pomar. Então a poda é necessária. Em alguns casos, principalmente plantas tropicais e subtropicais de crescimento relativamente lento, eu posso talvez esticar o período da poda. Tudo bem. No caso de uma lixia, no caso de uma mangueira, não consigo podar. Tudo bem, vai ter uma queda de produção? Vai. Mas ela vai continuar produzindo. Por quê? Porque o hábito dela é produzir nas extremidades. No caso de plantas que produzem dentro da copa e acabam fechando a copa, a planta se torna improdutiva pela luz, pela falta de temperatura, pelo desbalanço de fotoassimilados e tudo mais. Okay? Então a poda é uma prática essencial. Em alguns casos, sem a poda eu não vou produzir. No caso da videira, no caso do pessegueiro, no caso da macieira, ela pode produzir 2, 3, 4 cultivos, mas ela não vai entrar no seu ápice de produção. Ok? Então nós não podemos abrir mão dessa técnica. Vejam aqui, exemplificando uma planta de pessegueiro, podemos dizer que é uma planta de pessegueiro antes da poda e após a poda. Qual o formato dessa planta aqui? Formato globoso. E qual o sistema de condução aparentemente está sendo conduzido ali? Pode ser um livre, pode ser um vaso, né? Um vaso tortuoso. Nós não temos várias ferramentas aqui, mas aparentemente é um formato livre. Tá? O que acontece em plantas frutíferas? Esse evento, né, dessa técnica, é cíclica. Nós não tínhamos visto que são plantas perenes, na qual ela entra em floração, crescimento, frutificação, de novo, floração, crescimento, frutificação, ao longo de décadas. É um processo cíclico. Se ela tem seu evento reprodutivo de forma cíclica, a poda, que é uma técnica usada para manter o balanço da produção, também é uma prática cíclica, recorrente. Vejam aqui alguns exemplos do antes e do depois. Uma planta de videira, qual sistema de condução foi adotado aqui? Espaldeira. Qual o nome dessa estrutura? Braço. Ok? E qual o nome dessa estrutura? Sarmento. Muito bem, você. Sarmento. Vejam que todo sarmento que foi produtivo no ciclo anterior, essa planta que está no final do inverno, no começo da primavera, foi feito um tipo de poda. E recebe uma poda seca, mas daqui a pouco a gente vai ver cada um desses. E vejo que é uma poda curta, onde deixaram apenas 2 gemas. Isso recebe o nome de esporão.
Esporão é um sarmento que tem apenas 2 gemas, uma ou 2 gemas. Ok? Não se preocupe que mais para frente vamos detalhar um por um. Vejam, planta de pessegueiro, qual o sistema de condução? Qual? Taça, vaso. Tudo bem. Antes da poda, logo depois. Já estão colhendo aqui. Qual o nome dessas estruturas? 1, 2, 3? Pernadas. Nós vimos em que planta lá? Na aula da lixia. Na hora que a gente passou nos pêssegos de cima também tinha algumas naquele formato. No caso da mangueira, durante a poda, depois vejam que nas extremidades nós temos a floração da mangueira. Uma planta de macieira, antes da poda, vejam, tudo isso aqui foi do ciclo anterior e aqui logo depois. Qual o formato? Piramidal ou triangular. Tá? E qual o sistema de condução? Nem vou precisar daquele ponto extra. Estou pensando até tirar. Não, deixa, bom. Deixar? Bom, quais os objetivos dessa técnica? Primeiro, Galinha citou, equilibrar o crescimento vegetativo e reprodutivo, regular a produção ao longo do tempo, manter o balanço entre o vigor e a produção, favorecer a iluminação e aeração das plantas, e, em quinto lugar, controlar o tamanho das plantas e preservar o sistema de produção para os propósitos econômicos. Na aula teórica da semana passada, eu citei para vocês que eu conheci plantas com 90 anos de idade de vida. Chegava na altura do joelho. Como é que eu mantenho uma planta com 90 anos de idade nesse formato? Através da poda. Se eventualmente deixar vários anos sem podar, essa planta não vai ficar. Ela vai acabar tomando conta ali do sistema e saindo do formato desejado. Outra coisa importante é a questão de iluminação. Além da fotossíntese, todo fruto vermelho que a gente consome, seja pêssego, seja pitaia, seja maçã, qualquer um deles, eles precisam de luz, precisam de temperatura. Aqueles frutos, a coloração vermelha é a concentração e acúmulo de antocianinas e alguns flavonoides dentro dessas antocianinas, que dão essa coloração avermelhada. Frutos que ficam muito sombreados são aqueles que se tornam pálidos, esbranquiçados. Se vocês pegarem uma maçã hoje no supermercado, vocês vão ver que tem faces do fruto mais avermelhadas e faces mais amareladas. Geralmente a cor de fundo de uma macieira é a cor amarela. A cor de superfície é a vermelha, algumas mais intensas, algumas mais claras. Ok? A gente faz isso na 453, estão todos convidados. A disciplina é muito boa e o docente é melhor ainda. Tá? Se vocês pegarem esse fruto, vocês vão ver que onde está mais vermelho foi no local que ele recebeu mais luz. No local que ele está mais esbranquiçado, mais amarelado, é porque essa face ficou para dentro da planta, ou mais sombreada. É por isso que é necessário que a planta receba o máximo de luz possível. No caso da macieira, geralmente as maçãs que são comercializadas são de coloração vermelha. Quanto mais aberta for a copa da planta, mais luz ele recebe. Os frutos ficam mais avermelhados. Menos somos castigados no mercado por frutos esbranquiçados. Bom? Agora, um de vocês falou sobre essa relação, né? A parte vegetativa e também a parte reprodutiva. Esses dois estágios fenológicos, eles são antagônicos. Quanto mais a planta investe na parte vegetativa, ela tira da parte reprodutiva. E o contrário também é válido. Quanto mais flores e mais frutos, ela vai menos para a parte vegetativa. Porque são competidores diretos. Tá? Pelos carboidratos produzidos pela planta, são competidores, se tornam drenos. Se eu tiver uma planta com excesso de folha, a planta irá se tornar mais verde, irá se tornar mais, ou terá mais crescimento vegetativo. E eu posso deixar maior número de flores? Você pode. Você pode ter mais frutos? Pode também. Você terá frutos menores. E muito provável que essas plantas entrem em alternância de produção. O que é alternância de produção? Eu vou ter um pico de alta e um pico de baixa. Anos com alta produtividade e anos com baixa produtividade. Há um mito de falar que essa produtividade iguala. Ela nunca se iguala. Só que a oscilação diminui. Eu vou ter um pico de alta
um pouquinho menos distante do que o pico de baixo, mas não terei, né, produtividades muito discrepantes. A gente consegue controlar a oscilação, mas nunca vai chegar a um valor igual ao longo dos anos. Então aqui, pessoal, ao longo, né, da época de poda, dos vários tipos de poda que eu vou mostrar para vocês, nós temos que deixar um balanço entre a parte vegetativa e a parte reprodutiva. Se é uma variedade que produz muita flor, eu vou ter que raliar o número de flores, para que ela tenha o menor número de frutos. Se eventualmente há muito pegamento de frutos, eu devo fazer o raleio de excesso de frutos. Senão acabo caindo nisso que eu acabei de citar para vocês. Então são eventos antagônicos. Nesse sentido, nós temos uma relação de risco-benefício. Tá? Esse pesquisador aqui, em 82, ele lançou essa teoria, que é uma teoria muito válida, eu gosto muito de usar, onde tem o risco e o benefício de uma poda bem feita ou mal feita. Exemplo, se eu não souber como fazer uma poda, melhor nem faça, deixa a planta crescer pelo menos um período sem poda nenhuma, e você vem corrigir. Do que você fazer uma poda errada e você não vai ter 1 ou 2 ou até 3 anos sem produzir. Se eventualmente eu fiz uma poda errada e eu eliminei todas as estruturas reprodutivas, o que eu acabei fazendo? Deixar a planta vegetando. Mas é uma forma de uma poda que a gente usa também, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Eu não quero que a planta entre em produção, eu quero que a planta entre em repouso, que ela consiga se recuperar. É um tipo de poda. Ok? Então, risco-benefício, nós precisamos de um pouco de conhecimento técnico, quando eu vou executar, onde eu vou executar, para que eu vou executar. Princípios fisiológicos. Se vocês, não sei se foi da época de vocês, aqui o DCL foi reformado recentemente, isso deve ter 1 ano, 2 anos, acho que foi durante a pandemia que eles finalizaram o DCL. Não tinha uma árvore grandona, e eles acabaram cortando aquela árvore. Só que deixaram uma porção, um tronco apenas de uns 50 centímetros de altura. Algumas gemas latentes acabaram brotando com muito vigor. Tá? Por que isso acontece? Porque é um desbalanço hormonal. Poucas gemas com um sistema radicular enorme, uma massa de carboidrato, de impulso de energia para brotar, então sai um monte de ladrões. Então isso é um desbalanço fisiológico, é uma resposta fisiológica. Se eu fizer um corte muito sério, muito grave na planta, muito provavelmente terei o surgimento de ladrões, ou de chupões, ou de dreno, ou por aí. E aqui nós temos também os efeitos ocasionados na planta. Se eu tirar o excesso de flores, eu vou ter a parte mais vegetativa. Se eu tirar mais a parte vegetativa, eu terei um excesso na parte reprodutiva. Tá bom? Isso aqui é uma prova, essa aqui é uma questão da prova. Várias questões saem dos slides. Quem estudar os slides vai tirar sempre. Bom, quando eu faço um comparativo, isso aqui é uma questão de campo. Vocês podem considerar que todos os slides são uma questão de campo. Veja, se eu não podar uma planta, são 2 plantas de pessegueiro. O que acontece com plantas mal podadas ou não podadas? Se tornam plantas tardias e menos produtivas, menor diferenciação de gemas, alternância de produção, frutos de baixa qualidade e também produção desuniforme. Muita gente me procura e fala assim, eu tenho um pé de videira, de pêssego, um fundo de quintal, essa planta nunca produziu, quando produz muito pouco. Aí eu pergunto, ela está do lado de um muro? Geralmente sim, o quintal tem um muro, ou tem um telhado, ou tem uma churrasqueira, ou tem alguma coisa que está dando sombra. A segunda, qual o cavalo que você usou? Não, é um pé franco, então nunca vai produzir, dependendo da espécie. A outra, você podou alguma vez? Não, nunca podei. Também, mas é um fator que vai agravando. E é tudo isso que torna uma planta improdutiva em termos de falta de poda. Siriguela precisa de poda também? Todas essas plantas do tipo sim. Então, uma Todas, siriguela algumas. que nunca produziu pode ser poda? Tem que podar. Mas, desculpa, Aline, mas pode ser que você, no caso de videira, por exemplo, tem gente que compra um pé de videira achando que vai ser caro. Pode ser um cavalo. Ele vai produzir balinhas pequenininhas e nunca vai produzir muito bom. Tem gente que compra videira e é a pirena, ou seja, um fruto sem sementes, e nunca aplica GA3, que é um hormônio que a gente tem que aplicar para a vaga
ganhar volume. Não aplica, esse negócio não presta. Não produz porque você não sabe produzir. Mas ela produziria. Então tem tudo isso. Às vezes os pulveiristas hoje acabam vendendo um monte de plantas que nunca vão produzir. Porque são de pé branco, ou porque não foram enxertados, ou porque é uma variedade que nunca vai produzir. Ali. Você comentou que toda planta frutífera precisa ser podada. Mas eu já vi que você planta umas palmeiras, o pessoal poda ela e elas morrem assim. Parece que elas têm uma fragilidade em relação à planta. Boa pergunta. Só que aí depende da palmeira. Tem palmeiras que são monopodiais. Tá? E tem palmeiras que elas perfilham. No caso do açaí, o açaí perfilha. Igual uma bananeira, ela acaba perfilhando. Se eu eliminar a planta mãe, vai ter a planta filha, vai ter a menta, ela vai retornando. Planta que é monopodial, não tem jeito. O que acontece nas palmeiras, principalmente nas monopodiais? Todas as palmeiras em geral, mas especificamente nas monopodiais. Quando eu falo monopodial, abri um parênteses, toda palmeira é monopodial. Só que tem umas que geram torceiras e tem umas que não. Mas todas são monopodiais. Tá bom? O que acontece? Ela só tem o meristema apical. Aliás, 12. O sistema radicular e o sistema e a parte aérea. Se você cortar o meristema, acabou. Ela não quebrou, ela morre. Nós temos uma técnica usada aqui pelo professor Sérgio de clonagem de palmeiras. Né? Clona macaúba, clona dendeta, tal. O que é feito? É extraído o palmito. Vocês já comeram palmito uma vez na vida? Palmito de jussara, de pupunha, tem vários tipos. Quando você corta o palmito, você não mata a planta. Porque o que a gente acaba comendo no palmito são um monte de folhas em crescimento. Tá? Folhas que ainda não surgiram da planta. Logo abaixo tem o meristema. Eu consigo extrair o palmito e a planta vem integral. Provavelmente nessa situação que você viu, eles acabaram danificando o meristema. Pode ser 45 centímetros, 50 centímetros, 60, 35, ele tem uma coisa diferente. No caso do palmito, ele só tem um meristema apical. As palmeiras só tem um meristema apical. Então, aí vem a questão, né? Caso tem alguns pés e aí cai um galho, e aí ficou o sistema apical e tem dois. Nossa, tem palmeira que rebrota. Mas o que acontece em cada indivíduo só um meristema. É isso que eu quero dizer. Tem plantas que elas formam torceiras. Se você sair aqui, eu não sei se aqui tem, mas é muito comum descendo ali. Você passa o Itaú, descendo para o antigo BAA, na frente da biologia, tem muita palmeira, areca bambu. Areca bambu é aquela palmeira que forma como se fosse um cabo de bambu, com alguns entre nós bem, como se fosse um bambu. Por isso que o nome dela é areca bambu. Ela forma uma torceira. Se você ver, ela está cheia de filhote ao redor. O que acontece? Quando essa palmeira caiu, ela tem meristemas ali, mas são um único meristema, onde vão saindo de pontos diferentes. O que são vários meristemas? Tem uma planta que tem dominância apical e dominância, gema apical e gema secundária. No caso das palmeiras não é gema secundária, só a gema apical. Respondi? Tem vários pontos, então esse é o único ponto difícil. Você falou que tem como tirar um palmito sem matar. Com certeza. Quando passou a abrir parênteses, uma palmeira e minhas folhas. Tá? Aqui uma palmeira. Aqui tem a flecha, que é a flecha do movimento. E logo abaixo, que é considerado palmito, é do ponto de inserção da flecha até o meristema. O meristema aqui, ó. Eu posso colocar aqui, extrair o palmito, ela acaba rebrotando. Porém, se eu atingir, se eu cortei o palmito e atingir o meristema, acabou. Tá bom. O sabe é desse jeito. Sabe, toda palmeira é desse jeito. Você pode extrair palmito de qualquer palmeira. Porém, entre a folha flecha e o meristema tem diferenças de centímetros. Pode ser maior, pode ser menor. Na jussara eu tiro 40 centímetros de palmito. Então vamos supor que outra, ela não tem 40, ela está com 35. Se eu cortei com 40, ele virou o meristema. Cada uma está cortando. Então, ela tem diferença. O meristema está mais para cima, ele está um pouquinho mais para baixo. Se atingir o meristema, acabou. Esse rebrota é feito comercialmente? Rebrota, exatamente. Você tira palmito, ela vai rebrotando. Você vai fazendo piquetes na área. Você extrai de um, ela vai rebrotando, vai extrair do outro, vai rebrotando. Antigamente não tinha esse conhecimento. O que as pessoas faziam? Até aqui no palmital.
Pobre tem um bairro aqui de Viçosa que era conhecido pela maior concentração de jussais. Eles foram entrei no palmito, mas matavam a planta. Não sabiam que poderiam aproveitar. Alguém levantou a mão? Como que extrai, então, sem tratamento? Boa pergunta. Conhecimento. Você pega uma planta de modelo, uma cobaia, você acaba cortando e vai vendo até que distância que aparece o meristema. Você chegou lá, o meristema está com 50, se eles forem clones, ele vai manter essa distância. Mas se você tiver materiais diferentes, ele pode ser mais alto ou mais baixo. Aí, um chute. Nós temos materiais em Araponga, que o banco de recontagem de Macaúba, onde fizeram essa extração do palmito, então duas plantas morreram, que eram plantas sementes. Por quê? Porque nós usamos a medida que as outras tinham, só que tinha uma que o meristema estava um pouquinho mais para cima. Matávamos a planta. Acontece. Mas nesse caso tem variabilidade genética. Se cortar demais, você tira o meristema. Se cortar de menos, corre risco de apodrecer? Se você deixar... Boa pergunta. Se você deixar alguma... um tipo de corte assim, meio fazendo... vai formar uma pança, pode ser que aconteça. Você faz um corte em piseu, mas geralmente nós temos o palmito sempre na época seca, nunca na época de chuva, senão vai apodrecer mesmo. Vai fazer, faz na época seca, não faz na época de chuva, vai apodrecer, as chances são enormes. Tá? Bom, voltando aqui um pouquinho. Do lado direito nós temos o quê? Plantas dentro do formato de produção, onde nós temos plantas precoces e mais produtivas, maior diferenciação de gemas, safras regulares, frutos de alta qualidade, produção de uniforme. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz no início da aula. Será que a gente pode abrir mão da poda? Vocês acham? Não. De jeito nenhum. Se eu estou gerando renda, eu não posso deixar um pomar sem podar. Lógico que tem alguns, você tem alguns que vão precisar de mais, alguns vão precisar de menos. Vai ser diferente. Então, vamos ver agora a classificação dessa técnica. Primeiro, método. Segundo, finalidade. Terceira, forma de execução. Quarto, tipo de corte. E quinto, a intensidade. Quando a gente fala de época, nós temos duas épocas principais. Lógico que em algumas regiões, em tropicais, nós não temos essas épocas. Concorda? Nós temos quase a mesma amplitude térmica, só tem uma época de chuva e de estiagem, nossa temperatura é quase constante. Nós temos uma época denominada seca, onde recebe o nome de poda seca, e outra época que é a poda verde. Na foto do lado esquerdo, vocês estão vendo uma pessoa fazendo uma poda seca, onde todos os sarmentos que foram produtivos nessa videira no ciclo anterior estão sendo podados. Ele está preparando a planta para o novo ciclo produtivo. Do lado direito, essa planta está no seu pleno desenvolvimento. Do lado direito, em que estação do ano as plantas estão? Primavera, verão. Oi? Primavera, verão. Na primavera, verão. E do lado esquerdo? Outono e inverno. No final do inverno. Nós executamos a poda seca sempre no final da estação seca, ou no final da estação de inverno, preparando a planta para a brotação na primavera. O que essa pessoa está fazendo aqui? Eliminando algumas brotações indesejadas, eliminando o excesso de folhas, eliminando alguma brotação antecipada e assim por diante. Então, a poda verde ela abrange toda a época de crescimento, entre a primavera e o verão. Lá no finalzinho do amadurecimento dos frutos, não vai precisar fazer mais nada. Nós acabamos fazendo desponte, no caso da videira, e a licença em crescimento apical. Nesse caso aqui, ele está preparando a planta para a nova brotação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar essas variações da cor. Vejam aqui no caso do pessegueiro, também no final da época seca, ou na época de inverno, e aqui ele está fazendo aqui um raleio, está tirando um pouco do excesso de folha, uma brotação indesejada e assim por diante. Aí você apresentou duas plantas que apresentam capsúfilo livre. E plantas que É o mesmo princípio. Eu vou respeitar os surtos de crescimento. Nós não vimos lá na lixinha? Na mangueira, nós temos surtos de crescimento. Nesse momento eu estou fazendo uma poda, poderíamos dizer que verde. Eu não tenho uma poda seca sem folha. Nós podemos ter uma poda seca durante a época seca. Entendeu? A planta não vai perder as folhas, mas eu vou executar um tipo de
época seca, tá? Mesmo ela mantendo as folhas. Esse caso é relativamente. No caso do surto de crescimento de mangueira e lixia, é mais de um durante o ano ou só? Boa pergunta. Algumas plantas apresentam até 3 surtos de crescimento. Você tem noção, no caso do kiwi, até no fruto mesmo, o fruto tem 4 curvas sigmoides. O que são 4 curvas sigmoides? Isso aqui é uma curva sigmoide. No caso do kiwi, por exemplo, ele apresenta várias curvas sigmoides. Onde ele aumenta a matéria seca e para. 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 Em cada um desses crescimentos do fruto, há novo surto de crescimento. A videira pode apresentar até 3 surtos de crescimento. A primeira brotação, depois vem os netos, que são as brotações antecipadas, de gemas que se formaram nesse ciclo. E quando eu faço desponte, vem mais um pequeno surto de crescimento, mas ele já está no final da colheita, no ponto de maturação dos frutos. Mas ele apresenta até 3 ciclos de crescimento. Nesse caso, eu vou executar várias podas verdes ao longo desses surtos. Tem planta que tem um surto só. Veio, cresceu e parou. A jabuticabeira, geralmente, quando vem a época de chuva, ela tem um surto grande de crescimento e para. Ela só vai brotar novamente um ano depois. Bom? A manga e a lixia tem um surto de crescimento. Finalidade. Muito fácil, muito didática. Tem o nome de cada um dessas podas que já falam o que é. Primeira, poda de viveiro. Segunda, poda de plantio. Terceira, poda de formação. Quarta, poda de frutificação. Quinta, poda de raízes. E sexta, poda de rejuvenescimento. O que é a poda de viveiro, então? Qual é o tipo de corte de poda que eu executo quando a muda ou a plântula está no viveiro? Um galho seco, um excesso de folha, posso fazer o toalete da raiz, enfim, qualquer atividade que eu executo dentro do viveiro é considerada poda de viveiro. Segunda, poda de plantio. Beleza, preparei a área, levei as plantas para campo, e ali acabo fazendo, corto um pouquinho do excesso de raiz, alguma raiz que ficou novelada acaba eliminando, alguma brotação indesejada acaba eliminando, uma brotação que esteja com alguma praga, uma doença acaba eliminando, tudo aquilo é poda de plantio. E, eventualmente, principalmente nos ciclos, se essa poda de formação pode cair também na poda de plantio, porque nós acabamos eliminando o ápice principal da planta. Para quê? Para que ela acabe ganhando volume. Se eu não podar o eixo principal de um pé de cítrus em geral, ela vai tender a formar um formato colunar. Ela não vai formar um formato volumoso redondo. Terceira, poda de formação. Vejam aqui, está separada por ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Esse aqui, muito provavelmente, seja uma planta de macieira. Aquelas plantas que eu mostrei para vocês em campo aqui é o primeiro ano que nós estamos formando. Depois demorar 3, 4, até 5 anos de formar os andares. O que é o andar? Eu citei lá na aula prática. Eu vou, à medida que eu vou me distanciando da superfície do solo, eu vou criando andares com diversos braços, bem posicionados. Primeiro andar, segundo andar. Segundo ano, primeiro, segundo, vem aqui um pouquinho do terceiro. Primeiro, segundo, e até o terceiro esticou. Terceiro, início de quarto. Primeiro, segundo, terceiro, talvez um quarto e quinto. Ao longo dos anos, eu vou escolhendo os melhores braços para que eu consiga fazer o formato piramidal dessa planta. Não é de um dia para o outro que eu vou conseguir formar uma planta dessa. Vou demorar vários anos para chegar nesse formato. E depois que eu formei, manutenção desse formato. Manutenção desse sistema. Poda de frutificação. Vocês já ouviram falar de raleio? O que é o raleio de frutos? É eliminar o excesso de frutos. Geralmente, dependendo da variedade, dependendo da espécie, a gente deixa 3 frutos. Ele pode produzir 5 ou 6. Uma inflorescência, uma umbela de macieira pode produzir de 4 a 6 flores. Se pegar uma 6, eu terei 6 frutos no mesmo local. Se eu deixar os 6 frutos, serão 6 frutos pequenos. O que eu faço? Eu faço um raleio de 50%. Deixo apenas 3. Esses 3 se tornarão frutos graúdos, frutos maiores. Professor, essa poda é antes ou depois da polinização? Boa pergunta. Eu já ia falar isso um pouquinho mais pra frente. Quem? E você é a Laura, né?
Quem ajuda a Laura? Qual foi a pergunta, professor? Laura, lança de novo pra ele. Se pode ser feito antes ou depois da frutificação, da polinização. Eu vou melhorar a pergunta dela. Esse raleio pode ser feito na floração ou após a polinização? Após a polinização. Por quê? Você tem que saber qual flor ali que foi polinizado para encher Você tem o que pó pegar, que foi Exatamente, isso filtrado. tem pegamento. Porém, em alguns locais se faz o raleio químico. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Durante a plena floração, durante a anteixa. Variedades que têm um alto índice de floração, um número exagerado de flores, é feito o raleio químico. Nosso grande perigo é esse. Vamos supor que dos 100% de flores eu acabei raleando 50%. Quem garante que o 50% do remanescente vai vingar? Geralmente tem uma perda desse remanescente. Ok? Excelente pergunta, mas vou mostrar em breve isso. Professor, qual que é a limitação de se ter muitos frutos e frutos grandes? O que limita você ter, quando você tem mais frutos, os frutos ficarem menores? O que limita, o que ocasiona que os frutos ficam menores é a competição. Um fruto é um dreno de energia para a planta. Se eu aumentar o número de drenos, eu tenho frutos menores. Aumento a competição entre eles. Se eu fizer o raleio, diminuo a competição. Ou seja, o tanto de fotoassimilados da planta não estão sendo distribuídos para 60 frutos. Estão sendo distribuídos para 40 frutos. E não existe a possibilidade de eu pensar em aumentar o fluxo de nutrientes e de produção de energia para ter frutos grandes em grande quantidade? E como é que eu faria isso? Aumentando transpiração, muita coisa, professor. Não, mas tem uma que eu vou mostrar. No anelamento você pode melhorar isso, mas você melhora até um limite. É muito pouco que você consegue melhorar. Eu vou mostrar quase no final da aula uma técnica do anelamento, que vai nessa onda no seu pensamento. Mas ele não resolve o problema. Porque há também por trás disso uma questão genética. Tá? Vamos supor, um cachorrinho pequenininho, um pincher. Quantos filhotes ele pode ter? Quando tem mais de dois, quando tem mais de um, geralmente a fêmea morre ou acaba abortando. Tem uma questão genética de capacidade. Vai ter uma planta que ela vai conseguir carregar 25 kg de fruta, mais do que isso ela não dá conta. Eu prefiro ter 20 kg de fruta, 18, mas com frutos maiores. Ou chegar no mesmo patamar com frutos maiores. Mais do que isso não vai dar conta. Okay? Eu acabo exigindo muito da planta. Queria saber se faz sentido, a partir do momento que a planta já está frutificando, já tem o fruto, derrubar as folhas para evitar pedreiros que podem competir com os frutos. Ou se, no caso, as folhas produzem fotossimilar para elas e para os frutos, então não teria esse compensação. Bom, olha, se eu tirar as folhas, eu estou tirando fonte de carboidratos. O intuito de tirar a folha não é melhorar o dreno, e sim evitar doenças e evitar sombreamento. É por isso que às vezes a gente abre mão de folha para ganhar outra coisa. Mas se a gente tira a folha em excesso, esses frutos não vão se desenvolver, mesmo que eu tenha feito um raleio de frutos. Concorda? Eu desci 100% da carga de fruto para 50%. Beleza. Só que de 100% de folha eu caí para 80%. Esses 20% de falta de folha vão refletir. Mas a folha não é grande. Depende, se a folha estiver sombreada, sim. É por isso que quando a gente faz raleio de folha, a gente tira a folha sombreada. Uma folha hoje de videira, de pessegueiro, de macieira, quando ela está 90% sombreada, ela se torna um dreno e não uma fonte de energia. Se a gente for fazer o raleio de folhas, eu não vou tirar as folhas que estão expostas à luz. Eu vou tirar as folhas que estão dentro do dossel, que estão sombreadas. Aí sim, concordo plenamente com você. Ela se torna um dreno. O que uma planta faz? Ela não respira também? Ela não gasta energia para a respiração? Se a folha não está no seu ponto de equilíbrio, ela se torna um dreno. Ela está respirando mais do que ela está produzindo de fotossimilar. Faz mais sentido ela aumenta a concentrar a fotossimilar naquela... Em alguns locais, sim. Se eu tiver um cavalo muito forte, ele rouba muito fotossimilar, eu faço um anelamento. Ou quando eu tenho uma falha numa planta, preciso que uma área do dossel acabe ganhando força, eu posso fazer um anelamento. Eu vou mostrar em breve. Tá? Bom, aqui a poda de raízes, dependendo da espécie, dependendo do local, dependendo se há ou não a doença do solo, nós não fazemos essa prática. Tá? Por quê? Geralmente a poda de raízes é feita na entrelinha, com o intuito de quê? De formar novas raízes. Se eu fizer um corte, nesse corte vão surgir novas raízes. As raízes novas são aquelas que mais absorvem nutrientes.
Eventualmente, nós podemos fazer, vocês já viram até com o Jackson na parte de adubação, que nós fazemos a adubação do lado das plantas, próximo do sistema radicular. Até no máximo a projeção da copa. Mais do que isso, não tem raiz que vai absorver mais. Ok? Eventualmente, nós podemos fazer uma pequena cova, uma vala, perdão, de ponta a ponta, e ali nós colocamos esse material, seja adubo orgânico, seja esterco, seja o que for, colocamos ali. No ano seguinte, nós colocamos no lado contrário. Para quê? Para que nós estejamos ali fornecendo, não incentivando, nem falando incentivando, promovendo o crescimento do sistema radicular do ovo. Ok? Exatamente, por isso que eu citei antes. Se tiver um material que é suscetível, tiver praga ou doença de solo, não pode ser feito. Ok? A Franciele está na 459 e 471. Estão todos convidados a fazer essa disciplina. Ontem nós tivemos a aula prática de pequenas frutas. E no caso da amora, ela aprendeu ontem que tem uma estrutura reprodutiva que são pedaços de raiz. E esse pedaço de raiz, nós fazemos algumas valas na entrelinha e nós tiramos porções do sistema radicular. E essa pequena porção de 10 a 12 centímetros de comprimento é colocado em caixas, em saquinhos plásticos, com substrato, e ali surge uma nova planta. Então, nesse caso, estamos fazendo uma poda de raízes com outro fim, que é extrair material propagativo. Professor, essa poda de raiz é usual? Olha, Brenda, eu tenho me interessado muito por isso, já procurei vários trabalhos. Tem um trabalho interessante que trabalharam com PCB, eles fizeram usaram um subsolador das entrelinhas de PCB, os PCB de mais 5 anos de idade. Eu acho que estava no 8º ano de idade. Por quê? Porque eles repararam que o que eles estavam colocando ali de adubo, a planta não estava mais absorvendo com tanto vigor. Então eles sugeriram fazer passaram o subsolador na entrelinha até a projeção da copa e colocaram adubo. Eles viram que houve uma melhora. Em alguns casos, como áreas que já são mais velhos, ou o solo está muito compactado, aí sim vai dar para fazer, mas não é uma coisa tão pequena. É mais perigoso do que veneno. O veneno tem situações mais específicas. Nesse caso, nessa pesquisa, chegaram à conclusão que é válido fazer. Nós são pomares mais velhos que precisavam daqui. Geralmente, quando se trabalha com muita máquina, a máquina acaba com compactação do solo e é necessário, pelo menos, passar de tempo em tempo no subsolador. E, inevitavelmente, acaba fazendo essa ruptura no sistema radicular. Em terceiro, nós temos aqui a planta de rejuvenescimento. Quando que eu usava? Quando eu tenho plantas que, por algum motivo, elas cresceram de uma forma descontrolada, ou até mesmo uma planta que nós vimos que começou a cair a produção. Aí eu faço o quê? Eu elimino toda a estrutura reprodutiva, faço uma poda mais drástica e pelo menos eu vou ficar 2 anos sem produzir. Aí a planta apenas vai crescer de forma vegetativa. O que é que nós estamos dando para a planta? Tempo suficiente para se recuperar. E posteriormente entra em produção. Vocês vão ver muito em alguns locais tropicais, no caso da Ribeira, por exemplo, onde se faz a poda drástica ao longo de 5, 6 anos de produção contínua, é feita uma poda mais drástica. Por quê? Na região tem mais de uma produção por ano, no mínimo 2. Então são plantas que estão produzindo 2 vezes ao ano, 4, 2 anos e assim por diante. Às vezes chegam a produzir até 3 vezes no mesmo ciclo, nas 52 semanas do ano. É uma planta que acaba, no final, acaba ficando cansada. Ela começa a definhar para não perder essa planta, se faz uma poda de rejuvenescimento e a planta volta a recuperar o pólen. No intervalo dessa poda drástica e até a próxima produção, vou fazer outras podas ou vou deixar? Não, deixa ela crescer livre, depois você vem corrigindo. Lógico que eventualmente vem eliminando alguns ladrões muito fortes, os velhos muito fortes, mas deixa ela crescer à vontade. Quanto mais folha, melhor. Aí depois você regula a planta, volta ao sistema de produção e começa a produzir novamente. Segunda, finalidade. Nós tínhamos visto em slides anteriores, onde eu estou formando plantas no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu vejo que ao mesmo tempo que eu vou formando a copa, o sistema,
eu tenho algumas produções. Vocês acham que aquelas plantas de macieira ali eu vou, talvez esse ano, acabe derrubando o máximo de flores? Para quê? Para que a planta ganhe folha. No segundo ano, sim, vou deixar ela produzir à vontade. Esse ano não, vou segurar um pouco. Isso é muito comum em muitas plantas do tipo, no primeiro ano e no segundo. Acaba eliminando todas essas flores, acaba capando a flor. Para quê? Para que ela não se desgaste no primeiro ano. Vejam aqui a formação do sistema, eles estão fazendo aqui um raleio dessas linhas vermelhas. E ao longo dos anos eu vou formando a planta também tem um pouco de produção. Terceira, forma de execução. Nós podemos fazer essa prática manual, com o uso de tesouras, exemplificando o raleio dos frutos, ou até mesmo aqui no raleio ou encurtamento de alguns ramos. Tá? Nós temos também a prática mecânica. Vou mostrar em breve, tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês sobre essa poda mecanizada. Vejam aqui, poda manual, na época seca e também na época verde. Ou a poda verde, que nós tínhamos visto um pouco antes. Aqui nós temos a poda mecanizada ou até mesmo o raleio. Por isso que a Laura comentou. Posso fazer o raleio? Pode. Tem algumas variedades de perceberam que produzem muita flor, algumas cerejeiras também. Se aplica um produto em antese a flor completamente aberta, tá? E a gente acaba derrubando o excesso de flores. O remanescente pelos trabalhos que têm sido feitos já mostra que ela vai ter um pecamento aceitável. Professor, eu vi no slide anterior, pode ser uma pergunta meio boba, mas qual que é a importância de usar a luva na prática da poda? Tem algumas plantas que elas têm espinhos. Aí você precisa se proteger dos espinhos. E eventualmente, aqui você não está vendo, mas aqui está um frio do caramba. Tá? Na época fria, muito frio. Se você sair para fazer a poda com a mão, nem quem tem moto que sabe, né? Ou de bicicleta de manhã, você vê que você chega e você desce da bicicleta da moto e se vê uma mão dura. Então você perde agilidade. Tá? Então um dos motivos, se é proteção, é outro motivo, é basicamente o frio. Não sei se a Francina ontem levou alguns espinhos, né, que acabam machucando também, a gente tem que ter tempo para manusear essas plantas mais difíceis de ser manuseadas. Mas não tem pergunta para no caso dessa derrubada de flores, esse produtivo ele tem alguma seleção para flores que já estão derrubadas para poder derrubar só se não? Não, ele é generalizado. Ele pode até derrubar algumas flores que já houve pegamento, já houve fecundação. Mas por que se evita? Quando chega a 50% de flores em antese, é aplicado. Ou seja, quando 50% das flores já estão completamente abertas, se aplica o produto. Porque tem outras que, quando elas não estão abertas ainda, elas não sofrem o raleio. Só aquelas que estão completamente abertas. Dessa forma, eu raleio aquelas que já abriram e deixo 50% que vão abrir logo depois. Ou um dia depois, ou 2 dias depois. Tem um período, uma janela muito curta de ação. Exatamente. Aí tem gente que prefere fazer o raleio manual dos frutos, mas tem custo muito elevado. Custo muito alto. Vejam aqui a poda manual, macieiras, que consiste no sistema tutorado, e aqui tem um sistema mecanizado. Vou mostrar para vocês o videozinho rapidinho que tem. Vejam que as lâminas elas não estão retas e perpendiculares ao pomar, um pouquinho de vontade, um pouco de angulação. Para quê? Porque a planta tem um formato perpendicular. Então a lâmina está passando dessa forma. Do outro lado vai passar dessa forma. Mantém o primeiro da planta. Isso aí facilita muito as práticas. O que a gente usa mais na videira, por exemplo, vocês já viram, ele é tipo esse equipamento de uma lâmina, que muita gente chama de jacaré, e é usado para cortar cerca-viva. Nunca viram uma cerca-viva, eles pegam mais importante uma roçadeira,
Tá? Uma motosserra, ele vem uma haste com várias lâminas, como se fosse uma máquina de cortar cabelo. Ele vem fazendo, né, o desenho ali da cerca-vida. A gente usa em videira, facilita as coisas. Vai fazer o desponte, para não fazer o desponte manual, a gente passa e vai cortando nas laterais. Facilita bastante a prática. Tipo de corte. Nós temos aqui principalmente dois tipos. Isso aqui é questão de prova também. Eu coloco esse desenho aqui e esse desenho aqui eu coloco embaixo. Especifica qual tipo de prova. Mais prova de prova assim. Uma é poda de raleio, outra é poda de encurtamento. Raleio o quê? Quando eu raleio um fruto, eu elimino metade do fruto? Não, eu elimino 100% do fruto. Tá? Então a poda de raleio é quando eu elimino 100% da estrutura. O encurtamento, ele tem as suas variações. Pode ser encurtamento de 20%, de 50%, de 80%, de 90%. E aí vem as suas denominações, poda curta, poda média ou poda longa, dependendo da intensidade dessa poda. Vejam aqui, aquilo que a Aline citou. Veja, Aline, que aqui nós temos dois objetivos. Primeiro, arejar a planta. Segundo, expor os frutos à luz. Como eu mencionei antes, todo fruto precisa de luz para ele acumular ali a antocianina. Se eu pegar uma uva, principalmente vai ser destinada para a vinificação. Um abraço, Arthur. Para a vinificação. Depois você assina amanhã, Arthur. Você quer assinar de uma vez? Assina para mim. O que acontece aqui? Essas uvas que vão para a vinificação precisam do máximo de antocianinas. Como que acumula antocianinas? Com luz e temperatura. Aqui no caso de raleio de frutos. Intensidade. Voltar no negócio do raleio. Nós temos poda curta, poda média, poda longa e poda mista. O que é a poda mista? A combinação de uma curta para outra. No mesmo indivíduo. Não, no mesmo lugar. Não no mesmo lugar, em estruturas diferentes, muito próximas. Eu vou exemplificar apenas a poda curta, vocês se dão a entender a poda mista. E, consequentemente, a poda longa também. Ó, vou tentar reproduzir. Eu fiz o desenho aqui de baixo. Porque essa caneta está muito. Lá de trás dá para ver? Claro, dá para ver? Ok. O que eu vou colocar aqui de vermelho? Brotações, sarmentos, os quais houve formação de folhas e também de frutos. Folha. Tá? E a mesma coisa, vou usar esse aqui de exemplo. Uma folha e flor. Uma folha e assim por diante. Tudo isso aqui está igual, tá bom? Isso aqui vai ser 2023. Está em plena purificação. As plantas que vocês viram lá estão em plena purificação. O que eu vou fazer? No final da época, quando fizer a vindima, colher a fruta e tudo mais, eu encontrarei essas plantas sem frutos, e se eu derrubar as folhas, também sem folhas, igual as folhas que nós vimos em algumas imagens. Né? Beleza, eu vou ter uma planta apenas com sarmentos secos. Até aí tudo bem? Ok. O que eu vou fazer? Dessas gemas que formaram esse ano, pode usar que tinha uma folha, aí tem uma geminha aqui, tinha outra folha, tinha uma geminha aqui, que são gemas axilares. Aqui tinha outra folha aqui composta, e aqui tinha outra composta. Tá? O que eu vou deixar? Eu vou deixar estruturas curtas
dessas brotações em azul, eu terei folhas e frutos. Terei folhas, são opostas, e frutos. Estruturas opostas. E aqui vem se formando novas gemas desse ciclo. Então, isso aqui, pessoal, recebe o nome de poda curta. Qual o tipo de gema da videira? Uma gema mista. Por que eu consegui fazer uma poda curta nesse exemplo do quadro? Mas falta uma coisa. Aquela meta é sua? R$50 está ali atrás. Por que eu consigo fazer a poda curta? Entenderam a dinâmica da poda curta ali? Sim. Tudo bem. Mas por que eu consegui fazer a poda curta nesse exemplo? Diferenciar? Hã? Diferenciação das gemas? Ainda vai trocar Por de aí. objetivo? Isso quer dizer, se eu consigo fazer uma poda curta, é porque todas essas gemas ao longo do sarmento são mistas. Porém, se eu tiver um pomar no qual eu terei que fazer uma poda longa, deixando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E fiz um corte aqui, ó. O que isso significa? Tá muito ramo. Hã? Tá muito ramo. Não. As gemas da base não vão. Não são E as gemas da base serão vegetativas, não são mistas. Apenas as gemas mistas estão no ápice. Algumas acima da quarta gema, algumas acima da quinta gema, algumas acima da sexta gema. É um fator genético. E eu tenho que saber isso. Cara de pergunta? Na própria videira eu posso ter vários características. Se você tiver uma planta de videira bem ensolarada, bem nutrida e bem conduzida, isso será um fator 100% confiável. Isso será um fator genético. Ou seja, se ao longo de todas do sarmento, geneticamente todas essas gemas se diferenciam e você trata a planta dentro do esquema que eu acabei de falar, isso sempre será constante. E é válido também para aquelas que têm apenas as gemas mistas no ápice do sarmento. Tá? Deu para entender? Então, dentro da videira eu tenho grupos que todos os sarmentos, todas as gemas do sarmento são mistas, e tem grupos onde eu encontro variedades que apenas as gemas acima da quarta, ou acima da quinta, ou acima da sexta são férteis. Ok? Daí que eu vou fazer uma poda curta ou uma poda longa. Ou, o exemplo que eu estou mostrando ali, fazer uma poda mista, onde eu tenho apenas a combinação. O que vai acontecer nesse exemplo aqui? As duas gemas que eu deixei nesse esporão, elas serão vegetativas. Não tem flor, não são gemas mistas. Apenas dará origem a sarmentos vegetativos. Mas concordam comigo que ao longo do crescimento desses sarmentos em 2023, não há formação de novas gemas? Sim. Não vai ter apenas duas, vai ter 4, 5, 6, 8. Desse aqui, eu terei tanto vegetativas quanto as mistas no ápice. O que acontece com o material que é produtivo? Eu acabo eliminando da poda seca. Ou seja, essas varinhas que foram longas esse ano se tornarão curtas no próximo. E as varinhas que foram esporão no ano passado serão longas no próximo. E eu consigo controlar a planta ao longo de décadas. Ok? Mas isso aí é só pro grupo que tem todas as gemas. Qual o seu nome? Vinícius. Finaliza a pergunta. Essa poda mista é só pro grupo que tem todas as gemas mistas? Não, o contrário. É quando eu tenho as gemas do ápice. Ah, então, aquela gema.
Se for uma variedade a qual eu tenho todas essas gemas férteis, não vale a pena eu deixar esse tanto de gemas mistas, porque é excesso de fruta. Eu deixaria apenas 2 esporões no máximo. Coloque na cabeça, por gema mista, a planta vai produzir 2 cachinhos. Se eu deixar 2 gemas, vai produzir 4 cachinhos. Só que eu não deixo um único esporão. Eu deixo 4, 5 de um lado e 4, 5 do outro. Eu posso ter 12, 14 cachos de uma planta só. Okay? Mais do que isso entra no que o nosso colega citou ali. O que eu posso privilegiar? Vai chegar um ponto que é o limite. Mais do que aquilo, não dá. Abaixo daquilo já tem outras combinações. Ficou claro isso aqui? Então, dependendo da intensidade, eu tenho ou raleio ou encurtamento. Sendo que o encurtamento se desdobra em curta, média, longa e Professor, ali se fosse manter, se fosse fazer a poda, por exemplo, em 2025, seria a mesma coisa? Se fosse para 2025, eu faria o seguinte. Aqui embaixo eu vou recuar e vou usar, isso aqui foi 2024. Aqui também teve crescimento. Aqui também teve uma folha, um cachinho, uma folha, um cachinho. Aqui eu tive gemas. Agora eu vou ter que colocar as gemas em vermelho, em preto, perdão. 2025, tinha uma gema aqui, vamos supor que tinha uma geminha aqui. Tá? Não desenho, mas tem uma geminha ali com as cores. O que eu vou fazer? Elimino tudo aquilo que foi produtivo. Tá? Deixo 2 geminhas. Para que isso não se torne uma escada infinita, eu sempre terei gemas abaixo, por isso que eu deixo um esporão ou 2 esporões. Eu posso recuar um e aproveitar o outro. Isso significa, eu posso recuar aqui e usar uma gema de baixo. Começa, eu mantenho ela sempre por aqui. Claro? Muito bem. Aí nós temos poda média, muito usado na goiabeira. Vejam aqui no caso dessa videira na poda longa. Então, no caso, se o Vinícius entrar hoje, qualquer um de vocês nesse formato, vai falar, ah, tá. Tem uma variedade que só tem as gemas mistas no ápice, não ao longo do sarmento. Aqui nós temos outras operações complementares. Arqueamento, torção de ramos, que nós vimos na macieira, no pessegueiro, e o arqueamento. Nós temos a desfolha, tá? Que nós vimos aqui algumas fotos em algumas videiras. Nós temos a incisão e corte dos ramos. Em alguns casos se usa para quê? Para que você potencializar a brotação de uma gema. Eu comentei com a turma anterior, como eu atrasei um pouco para fazer a poda dessas plantas, eu perdi um pouco o controle. Então, eu tinha plantas, na hora que eu falo para o quadro, vocês me escutam bem lá? Eu sei que eu não devo fazer isso, porque quem fala que eu não consigo não, mas vou tentar falar sempre para vocês se desenhar. Tá? Então, a pausa é necessária. Essa aí é uma planta de pessegueiro, que eu queria transformar e fazer um formato de vaso com taça. Ou seja, um formato parecido com esse aqui. Tá? Como eu perdi o tempo, o que eu fiz? Eu acabei cortando o líder e ficaram apenas poucas brotações embaixo. Eu estou longe de chegar nisso aqui. Mas eu sei é que tem algumas gemas que ainda não brotaram. Então eu posso fazer com que essas gemas acabem brotando e acabem formando o vaso que eu pretendo formar. Elimino o excesso ou aquelas que não irão servir dentro desse formato. Isso eu estou fazendo lá. Eu não mostrei para vocês no dia que essas plantas estavam no fundo e a aura já estava um pouco corrida. Mas é uma alternativa. O que eu vou fazer nessas gemas? Posso fazer uma incisão para atender um pequeno corte. Para quê? Para que
todo fotoassimilador fique concentrado nessa gema e ela ganha um pouco de vigor. E ela acaba trocando. Além de aplicar algum produto para produzir ela a plantagem. No caso do lado direito, nós temos anelamento, no qual nós fazemos apenas o corte, a incisão, ou aqui acaba extraindo essa parte externa do tronco. Vejam aqui macieiras, resultados de vários anelamentos. Se faz com canivete, lógico, a gente vai passar uma água sanitária ou algum produto que vai eliminar ali qualquer tipo de contaminação. Faz o corte apenas até sentir o primeiro estalo, que a gente acaba cortando o floema, passa várias vezes, e posteriormente ele acaba, ao longo dos meses, ele acaba se juntando novamente esse tecido vascular. Não é permanente. Tá? Então, se eu tiver uma planta no qual um galho acabou quebrando e tem um buraco ali, eu preciso preencher, eu posso fazer um anelamento ali, para que esse pedaço, essa porção da planta, acabe se beneficiando. Ou plantas onde eu tenho cavalos muito fortes e a copa meio fraca, eu posso fazer um anelamento igual foi feito aqui. Para quê? Para que todo o fotoassimilado fique na parte aérea e não vá para o sistema radicular por alguns períodos. Aqui nós vimos o arqueamento. Esse aqui é uma estrutura, eu acho que citei na aula prática. Eu tenho alguns, não gosto de usar, porque ele apenas funciona nos primeiros centímetros, né, do arqueamento desses ramos, depois ele acaba subindo novamente. Vocês viram lá que mesmo com o barbante, eu tenho braços compridos, quase de 1 metro de comprimento, mas a ponta ele já está subindo. A mesma coisa quando ele está pequenininho, ele consegue arquear, mas logo depois ele se torna inviável, tem que arcar com outro sistema. Então, do meu ponto de vista, não vale muito a pena. Vou mostrar aqui para finalizar alguns exemplos de plantas sem poda frequentes ou definidas. Vejam aqui no caso de peixe de macieira, peixe de pessegueiro, plantas muito sombreadas. Tá? Vejam que o intrassombreamento é muito elevado. Provavelmente ela vai produzir apenas nas extremidades, não vai produzir nada ali dentro. Tá? Eu tenho uma perda de gelos, uma perda de área significativa. Aqui no caso de videiras, uma planta trepadeira, pode chegar a algumas videiras selvagens, né, silvestres, elas chegam a se tornarem lianas enormes. Não produz nada, ela só vai crescendo de forma vegetativa, nada voltado para a produção de frutos. E aqui nós temos alguns exemplos de pomares podados e produtivos. Vejam aqui no caso de goiaba. Nós temos aqui no caso de mangueira, né? Vejam formatas, vernados, pomar bem formado aqui. Aqui no caso de videira, essa aqui é a propriedade que quem está na 459, 471 irá visitar esse semestre. Vamos ver se a gente consegue essa viagem todo o ano. Fica logo depois de Muriaé, são produtores de videira. Também tem oliveira, tinham pequenos frutos, mas hoje eles focaram mais no enoturismo. Eles estão querendo construir ali algum chalé, fazer aquele tour do vinho e tudo mais. Vai ser mais um lugar turístico. Aqui, vejam que eles colocaram uma tela parecida com aquela que nós usamos lá, mas não chega a ser o ideal que nós usamos aqui. Aqui no caso de videira, no sistema enlatada, e aqui em macieira no líder central. São duas fotos de Barbacena, de uma doutoranda que trabalha aqui com a gente. No momento da poda, nós temos que fazer o quê? Parar, pensar, observar e proceder. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Onde que eu vou cortar? Isso que eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Tá? Vou levar para as mudas, fazer a poda de implantação, fazer a poda de formação. Hoje, quer dizer, nessa época, nós não temos plantas para fazer a poda de teco-cacete. Nem chegamos em julho. Se estivéssemos lá para final de julho, a gente já poderia começar a cortar as videiras, por exemplo. E um dado curioso, não sei se você sabe, mas tem relatos onde asnos verdadeiras, até mesmo alguns eventos extremos, abióticos como o granizo, geraram esse conhecimento da poda. Como assim? Quando o homem deixou de ser nômade, ele se tornou, se fixou em algum lugar e começou a usufruir da agricultura, ele percebeu que plantas que sofriam herbivoria por animais, ou por algum tipo de evento
extremo, né, como um vento, um granizo, ou alguma coisa parecida, eles viam que essas plantas se tornavam mais produtivas. E aí eles pensavam, bom, se uma planta que eu tirando parte dela se torna mais produtiva, eu vou fazer isso com mais frequência. E daí que surgiu a poda. Só que ela foi melhorando, foi se tornando uma técnica, e hoje sem poda a gente não trabalha em fruticultura. Tem que ter a poda para muitos fins, para muitas soluções, e muitas coisas que são acabadas dentro. Tá bom? Então nós acabamos abordando hoje a poda, os objetivos da técnica, os riscos e benefícios, os tipos de poda e também os benefícios. Tá bom? Eu comentei no início da aula do ponto extra. Sim. Gente, vocês vão assinar, só um minutinho que eu vou riscar aqui, quem não veio em alguma das aulas, eu vou pedir para vocês assinarem aqui para eu estar azul. Ai, meu Deus. Mas não. Cadê o Bruno? Bruno Caetano, Bruno tá aqui? Bruno, eu parei de ser comigo na aula, na primeira teórica.